Nosso planeta virtual. Olá, caros amigos e amigas. O intuito deste canal é oferecer conteúdos com informações educativas, curiosidades e entretenimento em nosso planeta. O primeiro vídeo do nosso canal tem relação ao momento que estamos vivenciando com a saúde mundial, na qual vamos apresentar uma série de vídeos relacionados ao tema Enfermidades, Planeta Doente. Vamos retratar informações sobre algumas das primeiras doenças registradas no nosso planeta e até o momento em que estamos vivendo. Digo, desde alguns séculos antes de Cristo até os dias atuais, como surtos, epidemias e pandemias. Contudo, nosso primeiro vídeo apresentará as duas primeiras doenças registradas que aterrorizaram nosso planeta, tirando a vida de milhões de pessoas. Enfermidade, planeta doente, parte 1. Tracoma, também chamada de conjuntivite granulomatosa, é uma doença inflamatória ocular crônica e recidivante, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis e que afeta pálpebras, conjuntiva e córnea. Os sintomas iniciais são geralmente leves e inespecíficos, com prurido ocular, hiperemia leve, pouco ou nenhuma secreção ocular muco-purulenta, edema palpebral e sensação de corpo estranho nos olhos. Nos casos menos agressivos ocorre a regressão espontânea dos folículos, mas muitas vezes o quadro evolui para a necrose dessas estruturas, que formam focos cicatriciais difusos na conjuntiva. O contato direto dos cílios com o olho causa lesões corneanas por traumatismo direto, progredindo para a opacificação da córnea e perda da visão. Neste estágio, normalmente a sintomatologia é acrescida de dor e fotofobia intensa. A forma cicatricial da doença pode requerer tratamento cirúrgico. As bactérias que causam a doença podem ser transmitidas por contato direto com o indivíduo infectado sempre que as lesões estiverem ativas. O contato indireto é infectante e ocorre através de roupas, toalhas, fronhas e objetos. Alguns insetos, como as moscas domésticas e as moscas dos olhos, podem servir como vetores mecânicos ao pousar sobre secreções oculares e descargas nasais contaminadas. Uma grande parcela das crianças infectadas é assintomática, e esse pode ser um dos motivos pelos quais elas sejam transmissoras mais frequentes que os adultos. A falta de saneamento básico, moradias superlotadas e água não potável e condições sanitárias precárias são fatores que contribuem para a disseminação. Os esforços para prevenir a doença incluem a melhoria do acesso à água potável e o uso de antibióticos para a redução do número de infectados. A lavagem facial associada à tetraciclina tópica também mostrou-se eficiente no controle de casos de tracoma grave. As recomendações da Organização Mundial da Saúde incluem o tratamento local com pomadas oftálmicas ou colírios e o tratamento sistêmico para casos resistentes ou de tracoma intenso. Atualmente, o antibiótico de escolha é a azitromicina, que pode ser utilizada em dose oral única. Cerca de 80 milhões de pessoas no mundo apresentam infecção ativa. Em algumas regiões, a doença assume caráter endêmico e pode estar presente em até 60 a 90% das crianças e afetando mais mulheres adultas do que homens, provavelmente devido ao contato materno. O tracoma é causa de deficiência visual em cerca de 2,2 milhões de pessoas, das quais 1,2 milhões são completamente cegas. A doença pertence ao grupo das doenças tropicais negligenciadas e ocorre em 53 países da África, Ásia, América Central e do Sul, onde cerca de 230 milhões de pessoas correm o risco de contrair. Principais sinais e sintomas. A bactéria possui um período de incubação de 5 a 12 dias, depois dos quais o indivíduo apresenta sintomas como conjuntivite, corrimento ocular, pálpebras inchadas, sensibilidade à luz, fotofobia, inchaço dos nódulos linfáticos junto aos ouvidos. Infecções repetidas não tratadas resultam em triquiase, também chamada de entrópio,
quando as pálpebras se voltam para dentro, fazendo com que os cílios arranhem a córnea, causando dor e cegueira. As crianças são as mais suscetíveis à infecção, devido à sua tendência a sujar-se mais e esfregar a sujeira nos olhos. Mas os sinais e sintomas mais graves costumam ser em idosos. É muito comum no Brasil e no mundo, com incidência de 0,4% e 8,8% infectados por ano, sendo cerca de 25% assintomáticos e 1% com complicações. Surtos são mais comuns em escolas e pré-escolas. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, classifica que menos de 5% de crianças infectadas é normal e mais de 10% é um surto que requer tratamento em massa com dose única de antibiótico. Se não for tratado adequadamente com antibióticos orais, os sintomas poderão escalar e causar cegueira, resultado da ulceração e cicatrização da córnea. A doença pode ser efetivamente tratada com azitromicina, cirurgia, antibióticos e boas condições de higiene. Caros amigos e amigas, em seguida apresentaremos uma doença muito comum em nosso planeta: malária, Plasmodium. No livro chinês Neijing, traduzido como Livro da Medicina, de 2700 anos antes de Cristo, estão os primeiros registros escritos dessa doença. Um estudo publicado no Wall Street Journal afirma que essa infecção poderia ser causadora da morte de metade da população humana desde a Idade da Pedra. A malária sempre foi, desde a antiguidade, um dos principais flagelos da humanidade. Atualmente, pelo menos 300 milhões de pessoas contraem malária por ano em todo o mundo. Destas, cerca de 1,5 a 2 milhões morrem. Quase 3 mil crianças morrem por dia de malária na África, um dos países mais atingidos por essa doença. Os custos diretos e indiretos da malária para a África são da ordem de 2 bilhões de dólares por ano. A doença mata anualmente 2 vezes mais que a AIDS e muito mais que qualquer outra doença infecciosa. A malária está presente também em mais de 90 países, embora com prevalência diferente. Os mais comprometidos são Índia, Brasil, cerca de 300 mil casos ano, Afeganistão e países asiáticos, incluindo a China. A malária é tipicamente uma doença do mundo subdesenvolvido. Já desapareceu da Europa e da América do Norte, onde vicejou até a metade do século XX. Na última década, apenas cerca de 400 casos anuais de malária foram registrados no Canadá e 900 nos Estados Unidos. Porém, a grande maioria destes casos eram importados, apenas uma dezena se originando no próprio país, a maioria resultante de transfusões de sangue. Todo esse sofrimento à humanidade deve a 2 inimigos que se aliaram há milênios para se viciar a espécie humana: um protozoário e um mosquito. A malária é causada por protozoários, que se multiplicam nos glóbulos vermelhos do sangue do homem. As espécies causadoras da malária humana são 4: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria e Plasmodium ovale. Falciparum é responsável por uma forma muito grave de malária, outrora chamada de terçã maligna. Das mortes anuais devidas à malária, mais de 95% são causadas pela falciparum. O vivax causa uma doença mais branda, a terçã benigna, que no entanto tem o inconveniente de retornar após ter sido aparentemente curada. Isso porque nas células do fígado do homem infectado podem permanecer algumas formas de hibernação. Poções contra a malária são conhecidas na China há 30 séculos. O princípio ativo dessas poções, a artemisinina, é hoje usada como droga importante no tratamento da malária. Os incas, no século XVI,
depois deles no mundo todo, já usavam o extrato da casca da quina para o tratamento da malária. O quinino é o princípio ativo da quina de uso contemporâneo. Vários medicamentos foram sintetizados ao longo dos anos pela indústria farmacêutica. Cada um tem uma indicação preferencial segundo o tipo de plasmódio, idade do paciente, gravidade da doença, gestação e entre outros fatores. Mas todos contribuem para o tratamento atual da malária seja fácil e eficaz. Com tratamento adequado e em tempo hábil, ninguém deveria morrer hoje de malária. O homem é o único hospedeiro em natureza das espécies de plasmódio, que são transmitidas de homem a homem pela picada de mosquitos hematófagos, pernilongos, carapanãs, que albergam as formas infectantes do plasmódio em suas glândulas salivares. Além da picada pelo mosquito, a malária pode ser transmitida de outras formas, tais como transfusão sanguínea, compartilhamento de agulhas contaminadas e da mãe para o filho. Essas formas de transmissão, no entanto, são raras. A ocorrência de malária está intimamente associada à presença e proliferação de mosquitos do gênero Anopheles. São muitíssimas as espécies de Anopheles, cada uma com suas preferências evolutivas e alimentares. As fêmeas alimentam-se sempre de sangue e podem ser permissivas ou exigentes quanto ao fornecedor desse sangue, picando todo tipo de animal ou um tipo de animal apenas. Os machos alimentam-se de fluidos de plantas e flores e, portanto, não transmitem a malária. A malária apresenta um período de incubação de 7 a 14 dias, porém isso varia de acordo com o agente causador, podendo chegar a meses. O paciente com malária apresenta sintomas como calafrio, sudorese e febre, que pode atingir valores superiores a 40 graus. Os sintomas geralmente surgem em padrões cíclicos a depender do agente causador. Também podem ocorrer dor de cabeça, dor muscular, náusea e vômitos. A gravidade da doença é variável e depende de fatores como a espécie de protozoário e a quantidade de parasitas no corpo. Dentre os grupos mais sujeitos às formas graves da malária, destacam-se gestantes e crianças. Na malária grave, o paciente pode apresentar anemia, icterícia, hemorragias e coma. A doença pode levar à morte se não tratada adequadamente. Os sintomas da malária podem ser facilmente confundidos com os de doenças como febre amarela, dengue e leptospirose, uma vez que são muito inespecíficos. Desse modo, o diagnóstico deve ser feito pela análise dos sintomas e a realização de alguns exames. Um dos exames é o chamado microscopia da gota espessa de sangue, no qual uma gota de sangue é colhida por punção digital, corada e a lâmina de sangue é analisada. Esse é considerado o padrão ouro para o diagnóstico da doença. Há também testes rápidos para a detecção da malária, os quais são mais fáceis de executar e analisar. No entanto, apresentam algumas desvantagens, como a incapacidade de diferenciar a Plasmodium vivax, Plasmodium malaria e Plasmodium ovale, não medirem o nível de parasitemia e serem também mais caros. Outros métodos diagnósticos são os fregaço delgado e técnicas moleculares. A malária pode ser contraída mais de uma vez. De acordo com o Ministério da Saúde, indivíduos que apresentaram vários episódios de malária podem atingir um estado de imunidade parcial, com quadro oligossintomático, subclínico ou assintomático. Porém, é importante deixar claro que até o momento não foi comprovado que as infecções possam provocar uma imunidade para proteger completamente a doença. Como vimos ao longo do vídeo, a malária é uma doença transmitida pela picada de um mosquito. Portanto, medidas que evitem o contato entre o mosquito e o ser humano são formas de prevenção. Dentre as medidas de prevenção, podemos citar o uso de telas em portas e em janelas, mosquiteiros, repelentes e roupas que protejam os braços e as pernas. A
até o momento não existe vacina contra a doença. Então, caros amigos e amigas, chegamos ao fim deste vídeo que apresentou as primeiras doenças, dentre algumas que iremos apresentar na primeira série do canal, denominada Enfermidade, Planeta Doente. Se você gostou do vídeo, dê aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações futuras de vídeos novos.